Me conta como é que foi o eclipse, como é que foi essa jornada para você? Quero saber. Foi muito bom, muito, acho que foi muito de muita sabedoria. Ai, que coisa boa! Pati, querida, seja bem-vinda. Saudade. Rose, querida, seja bem-vinda. Vamos esperar a galera chegar. Gente, tem tanta coisa para a gente olhar hoje, para a gente trabalhar hoje. A dinâmica tá linda, totalmente alinhada, voltada para o eclipse, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a jornada. Essa jornada é maravilhosa. Ela nasceu assim, meio que de repente. Ei, amore! Que saudade! Você tá? Ai, que saudade, Lu! Tá me ouvindo? Tô, super! Vermelho, ó, ó. Ó, isso aí! Ó, todo mundo! A Andréia também tá de vermelho. Isso aí, Muito bom. um batom Lu, vermelho. deixa eu te falar. Amiga, foi incrível. Tu é muito maravilhosa. Tu entregou muito. Eu fiquei tão orgulhosa. Isso que você Eu amei, amiga. hoje Amei. que você vai ver, hoje que são os finalmente. Que bom, gente, eu fico feliz. É isso, eu entrego tudo mesmo. Não tem jogo que eu esconda, nada, eu entrego tudo, literalmente. Soraya, querida, boa noite. Noite. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Lu. E aí, me contem, eu quero saber um pouquinho. A Andrea já falou que foi muito bom para ela, a Paty também. Quero saber de você, Soraya, como é que foi aí essa jornada para você? Lu, por incrível que pareça, como eu te falei, eu tô mais devagar nessa. A gente já Toda vez que eu sabe vou por escutar, quê, né? é, toda vez que eu escuto, que eu vou escutar os áudios, fazer as dinâmicas lá, eu durmo. Ó, tá relaxando, é isso aí. É isso aí. E eu uso umas técnicas, gente, no tom de voz, alteração do tom de voz, exatamente para relaxar e acessar o inconsciente de vocês. Então, eu estava até preocupada, né? Mas depois que você me explicou lá, eu fiquei mais tranquila. Nada, com certeza. É porque o eclipse, gente, ele vai atuar em cada ponto de cada mapa e vai atuar na vida de cada um de uma forma diferente. Ê, tia! Rose! Tia Zora! Saudade! Um abraço bem apertado, hein? Não tô te ouvindo. Gente, tia Zora é uma cigana maravilhosa. Ah, maravilhosa é você, meu amor. Maravilhosa! Você é Aprendo linda, muito com iluminada. ela. Oh, meu Como amor. está, minha ciganinha? Você Gratidão está por bem? você. Tô bem, graças a Deus. Estou Graças a caminhando. Deus. Cadê minha outra Tá, ciganinha aí? tá aí, tá correndo. Ela veio me ajudar aqui, corre para lá de novo. Maravilha, Opa, é isso maravilha. aí, é isso aí. Ê, Rose, minha Oi, oi, minha ciganinha, querida. maravilhosas. Como é que foi a jornada para vocês? Foi intensa. Olha, foi intensa. Ah, Não sei a mamãe, mas eu acho que foi igual. Igual, Intensa foi. e tensa. ó, É, porque o momento aqui estava muito tenso. eu sei, eu sei, né? Deu para entender tudo? Deu, né? Que Ai, mas que ótimo. bom, que bom. É bom, é bom. Tudo é É, como tem é que bom, ser. claro que é. Tudo é como tem que ser, né? Melhor do que Tem que ser. às Exatamente. vezes, né? Tá tudo muito morno, fica tudo muito parado É, e para cada um vai ser de uma isso. forma diferente.
Tem a ver com as nossas Isso. energias, o nosso momento, né? Como a Soraya Sim, acabou de sim. falar. Lu, eu tô mais devagar, tá tudo mais assim para ela. É assim porque o eclipse está tocando a casa 12 dela, que é a casa dos Sim. silêncios, da introspecção, do espírito, né? Então, cada É, um tá com o eclipse tocando um ponto específico da sua vida. E cada um vai sim, sentir de uma maneira diferente, de né? uma maneira diferente. Gente, antes que alguém saia, Eu vou eu tirar quero o tirar uma fone, peraí. foto, tá? Aproveitar que está todo mundo aí. Por favor, sorriam. Um, dois, três e foi. Bom, amores, vou mutar todo mundo, tá? Para começar a explicar e a gente fazer essa nossa jornada de astroneuroconstelação em grupo. O importante é que vocês fiquem à vontade, livres, leves. Como só terminou a votação lá no grupo agora e a galera falou de espiritualidade, que foi a que venceu, eu vou dar uma pincelada, mas eu preparei do dinheiro, até porque o dinheiro tem uma dimensão espiritual. Então a gente vai tocar nessas energias, tá? E como é algo que está aqui a serviço da nossa evolução espiritual, uma coisa, né, fica interconectada com a outra, tá? É, Então, eu vou só mutar aqui vocês. Quem quiser tá. já mutar o seu. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou conseguir. Ah, tá. Vou fazer um por um. Peraí. Só por causa de barulho externo, né? Que às vezes tem. Bom, sejam muito bem-vindas a essa nossa jornada. A energia de vocês é assim maravilhosa, né? Todo mundo que chega no meu caminho, eu, claro, agradeço grandemente, né? E também aos ancestrais de vocês, porque hoje a gente vai mexer nessas energias e honro, né, cada um deles, porque foi graças a cada um deles que vocês estão aqui hoje. Então, muito, muito obrigada. E espero que vocês abram o coraçãozinho de vocês, assim como o meu está, para a gente poder entrar em sintonia com essa energia da melhor maneira possível e ressignificar, né? Questões nossas que às vezes a gente tem, que a gente não percebe, que está no inconsciente, mas enfim, a gente está aqui para poder curar, purificar, transmutar, transformar com a força da energia desse eclipse, que é um eclipse muito poderoso e astrologicamente eu vou explicar para cada uma de vocês um pouquinho, né, de como isso funciona. Bom, deixa eu colocar aqui. Me digam se vocês estão vendo, vê se já apareceu aí. Estão? Ok? Tá. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Foi. Se travar alguma coisa, podem abrir e falarem, tá? Bom, gente, como eu separei aqui para vocês, a gente vai falar sobre dinheiro, a herança, né, que a gente carrega na forma da gente lidar com o dinheiro lá dos nossos ancestrais. E como que a gente pode liberar os nossos caminhos para a gente viver a prosperidade e a abundância através, claro, dessa nossa dinâmica hoje de astroneuroconstelação. Eu fico olhando para o lado, porque eu adoro olhar para a carinha de vocês, tá? Não é porque é mania minha, adoro olhar, né, para as pessoas, essa coisa da interação é importante, até porque também a expressão de vocês, os gestos, tudo isso eu também analiso, né? Então, gente, sejam bem-vindas aí. Vamos começar essa nossa jornada. Eu vou primeiro compartilhar com vocês esse nosso eclipse, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. Então, quando contei lá para vocês a história do dragão, né? Que são os nodos, o nó do norte, o nó do sul traz as memórias das vidas passadas e também dos nossos ancestrais. O nó do norte é o caminho do destino, do futuro, né? Que a gente deve, o caminho que a gente precisa seguir, que a gente deve seguir para a nossa própria evolução aqui nessa jornada, né? Enquanto aqui estivermos. Coloquei lá no grupo, quem participou da jornada,
A análise, minha análise, e deixa eu abrir aqui, minha análise em relação ao mapa de cada uma, eu abri o mapa de cada uma, fui analisando, fui conectando. É claro, gente, que foi uma análise mais rasa, não foi tão profunda assim. Por quê? Porque para a gente fazer esse olhar de uma forma mais profunda, a gente tem que entender os aspectos que esse nó do norte faz com outros pontos, os aspectos que esse nó do sul faz com outros pontos. E assim a gente tem uma análise mais profunda ainda. Só que não dava, né? Porque é muita mulher, graças a Deus, todas nós ali conectadas, então não deu para eu fazer de uma forma tão profunda assim. Mas, né, quem quiser, quem desejar, claro, quando fizer o mapa astral do ano, essa análise ela pode ser feita de uma maneira mais profunda, enfim, dá sempre para a gente, né, aprofundar. Então, o eclipse, gente, o que que ele é? Ele sempre revela algo, tá? De uma forma simbólica, é o Sol que fica encoberto pela posição da Lua entre o planeta Terra, que faz uma sombra no Sol e ele escurece. E o Sol, ele é o quê? A consciência. Então, o inconsciente, que é a Lua, domina quem? O consciente, domina o Sol. É o feminino, Lua, se empoderando, digamos assim, ou se sobressaindo em razão do masculino, porque o Sol é o masculino, a Lua é o feminino. Então, coisas que estão submersas da nossa consciência, que a gente não percebe, que a gente não vê, que a gente não caiu a ficha num eclipse, isso pode vir à tona. Então, em todo eclipse, não importa se ele é solar ou se ele é lunar, revelações acontecem, tá? E esse eclipse ele aconteceu numa lua nova. Todo eclipse solar acontece numa lua nova. Lua nova é a lua do início, é o início de um ciclo. Um novo ciclo está começando no planeta, para todo mundo. E nós, que somos bruxinhas, ciganinhas, sensíveis, a gente está o quê? Atenta a esses movimentos celestes, porque eles acompanham o próprio movimento da vida. E, gente, isso é tão lindo. Quando você olha para a vida com esse olhar sensível, simbólico, e entende os seus ciclos, que tudo inicia, tudo tem seu meio, tudo tem seu fim. É vida, morte, vida. Vida, morte, vida. Então, a vida, ela é esse eterno movimento, essa transformação, essa morte que traz um renascimento de uma situação, de uma relação, de uma face nossa, da nossa personalidade, né? Da nossa versão. E assim a gente está morrendo e renascendo o tempo todo. A própria natureza, as estações, né? Morrem as flores, morrem as folhas, daqui a pouco tudo renasce. Então, a astrologia ela traz esse olhar simbólico, sensível, que é a linguagem da alma. Então, não tem como a gente falar de astrologia sem ter essa reflexão, sem viver essa reflexão que faz a gente se enxergar a vida de uma forma diferente, e isso é transformador, né? Então, a gente tem o Sol como a consciência, que representa o todo, né? O inconsciente, subconsciente, consciente. A Lua é o inconsciente e ela está associada a essa energia feminina. Ela também, aqui, ó, vocês podem ver, também estava ó, no signo de Áries. Então, a gente tem o encontro do Sol e da Lua. Pensem em dois amantes que só podem se ver uma única vez. E eles se encontram e se apaixonam, têm um dia de amor louco. E aí, o que que nasce desse amor louco? A lua nova, uma nova vida. Por isso que a lua nova ela é tão poderosa para a gente começar e iniciar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, qualquer tipo de intenção que a gente joga para o universo, aquilo é uma semente, porque é o momento da semeadura. É o momento da gente intencionar o que a gente deseja, de iniciar um projeto de vida, iniciar
um plano, seja lá o que for, né? E quanto mais conscientes estivermos disso, melhor, mais a gente vai aproveitar esse momento sagrado, digamos assim, né? E a gente tem aqui também um agente especial que é Mercúrio. Hoje eu vou falar dos principais, tá? Que não vai dar tempo de eu falar de tudo. Vocês já viram dos nodos, enfim. E o Mercúrio, ele está retrógrado, ainda vai ficar, acho que até o dia 7, tá? No signo de Áries. Só que ele está dando, parece que ele está dando marcha ré. E Mercúrio é o planeta dos pensamentos. Em Áries, impulsividade. Eu quero. O que que eu quero? A frase de Áries é essa. Eu quero. Eu faço e aconteço. Essa é a frase de Áries, é o verbo de Áries. Então, quando a gente tem esse Mercúrio retrógrado no meio desse eclipse, é importante o quê? Rever, olhar para trás. Como é que foi a última semeadura? O que aconteceu na lua nova, na lunação anterior a essa do eclipse? Você conquistou o que você queria? Ou você ficou de braços cruzados e esperando as coisas acontecerem? Você foi em busca do que você deseja? Ou você ficou esperando o momento ideal? Outra reflexão de Mercúrio retrógrado em Áries. Como eu estou criando estratégias para as minhas lutas? Pelo que eu luto? Ou pelo que eu devo lutar nos próximos 6 meses? Porque o efeito de um eclipse dura 6 meses, mais ou menos, tá? Pode até durar um pouco mais, é relativo. Então, é o momento da gente olhar para trás. E a gente está alinhado, as nossas ações, elas estão alinhadas com aquilo que a gente quer ou não? Porque, pensa comigo, eu vejo às vezes muitas pessoas na minha família de escola, e aí a gente vê, eu ouço, né, eles falarem muito, de tipo assim, fulano estava sem emprego, eu fui lá, ofereci e tal, mas a pessoa chega atrasada, a pessoa falta, a pessoa inventa um monte de desculpa, a pessoa não dá o seu melhor. Essa pessoa quer realmente resolver a vida dela financeira, profissional? Não. Por quê? O que diz, o que a gente quer, e o Jung fala isso, eu amo essa frase de Jung. Você não é o que você diz que você é ou o que você diz que você quer. Você é o que você faz. A sua ação, a sua atitude, ela vai falar muito mais sobre o que você quer do que o que você fala. Então, esse Mercúrio retrógrado nesse eclipse, ele traz essa reflexão. Eu estou agindo de forma coerente com o que eu quero ou não? E quem não está, vai ficar o quê? Em desequilíbrio, em desarmonia. E o ideal é que a gente seja o quê? Coerente. O que eu quero e o que eu faço estão em harmonia, estão em equilíbrio, estão unificados. E assim, não tem como alguém parar uma pessoa assim. Não tem o que pare um ser humano que alinhou uma coisa com a outra. Então, eu trouxe aqui, claro, só um exemplo, né, prático do que eu escuto no meu dia a dia, na minha vida, que é muito comum. E a gente fica assim, né, pensando, caramba, a pessoa quer ou não quer, né? E a atitude, a ação, ela vai falar muito mais do que aquilo que a gente fica falando, né? Colocando para fora só em palavras e pensamentos soltos, que às vezes não levam a nada, né? O outro agente importantíssimo nesse eclipse, e por isso que eu falei que a gente ia falar de espiritualidade, é Netuno. Netuno está no signo de Peixes, que é o seu próprio regente. Netuno é o deus dos mares. O mar é a vida no inconsciente coletivo. O mar, ele é o puro inconsciente, é toda essa sabedoria que o mundo, o universo carrega e que todos nós podemos acessar. E geralmente a gente acessa quando a gente está dormindo. Por isso, Netuno está associado
a glândula pineal, a questão da intuição, da espiritualidade, os acessos a outras esferas, a outras sabedorias e conhecimentos que a gente acessa quando está dormindo. Por isso é tão importante a gente saber traduzir os nossos sonhos, analisarmos os nossos sonhos. A gente não vive numa sociedade que nos ensina isso. Por isso é uma tecla que eu bato tanto nas minhas aulas, nos meus cursos, enfim, em tudo que eu crio de conteúdo nas redes sociais aqui. Então é super importante a gente procurar ficar atento a essa linguagem da alma que entra em contato com a gente, que fala com a gente, que grita através dos sonhos. E às vezes a gente nem se liga e deixa passar e deixa para lá. E eu fui criada numa família que o assunto do café da manhã era os nossos sonhos. Minha mãe, né? Com a minha mãe. Lu, o que você sonhou? E eu sempre sonhava as coisas aconteciam. E aqui hoje eu passo essa mesma cultura, essa mesma tradição para minha filha, né? A leitura do oráculo cigano, esses símbolos aqui. Tudo isso está nos sonhos, aparecem nos sonhos. E é a linguagem do quê? Da alma, né? Então é muito interessante a gente procurar ter essa integração desse Netuno, principalmente nos nossos próximos 6 meses. Então, criar uma rotina, cria o seu diário dos sonhos. Aí depois você vai descamando ele. Ah, eu sonhei com uma borboleta em cima de uma panela de pressão. Pô, mas como assim? No sonho tudo pode, no inconsciente tudo pode, tudo é permitido, porque ele não tem o filtro do ego. Então, aquela verdade nossa mais profunda, ela pode se manifestar, inclusive trazer mensagens, resoluções para as questões da nossa vida. Quem participou da jornada, né, eu dei aquele exemplo de antes de dormir pedir, né, uma orientação para o seu inconsciente a respeito de alguma dúvida que você tem, algum caminho que você queira seguir, enfim. E traz. Só que a gente às vezes não sabe traduzir, né? Que a gente é o quê? Muito racional, a gente quer, como diz minha professora Deb, de astropsicologia, a gente quer encaixotar tudo. Isso é aquilo, né? E aí a gente não consegue entender aquela linguagem profunda que o nosso próprio inconsciente, que a nossa alma trouxe para gente. E aí você vai descamando ao longo do dia, quando você pega, né, e lembra dos sonhos, o que que é borboleta para mim? O que que é a panela de pressão para mim? O que que é tal coisa para mim? Né? E é muito interessante, e ali sempre tem uma resposta. Sempre, sempre. A cura para uma questão, sempre. E esse eclipse, gente, então, entenderam aí a dimensão espiritual desse eclipse. Não é todo eclipse que vai fazer uma conjunção com Netuno. Então, se você quer se conectar com esferas ascensionadas, elevadas, traduza seus sonhos, analise seus sonhos, eles sempre trazem respostas, tá? O outro agente importante que vocês já viram, que aqui não está desenhado, mas eu vou desenhar, que é o planeta Marte. Marte é o planeta que rege esta energia aqui, ó, de Áries. Ele governa Áries. E ele está em Câncer. Câncer é o signo da casa, do lar, da família. Câncer é o signo da mãe, está associado à mãe, à ancestralidade feminina nossa. As lembranças, a nossa relação com o passado, seja o passado dessa vida, seja o passado de uma outra vida. E esse eclipse, com esse câncer, pede para a gente rever como é que o passado interfere no nosso momento presente, que também se reflete muitas vezes no nosso futuro. Então, isso é super importante da gente analisar, tá? E por isso que eu decidi fazer essa jornada essa sessão em grupo de astroneuroconstelação, que é completamente diferente da individual, tá? Rose já está preparada porque ela vai fazer a dela, a gente só vai agendar quando que ela vai começar.
mas várias que estão aqui, Soraya já fez, é muito, muito transformador. É, assim, zerar a vida, tá? E aqui a gente tem nesse eclipse, acontecendo aos 9 graus de Áries, que a gente chama cada grau na astropsicologia, a gente leva em consideração os graus dos planetas, da movimentação dos planetas. E esse eclipse acontecendo aos 9 graus de Áries, fala de um grau, é como se ele trouxesse a simbologia subjetiva, sutil, de um signo. E no caso desses 9 graus de Áries, é Câncer, que a gente chama do Hades. Câncer é o quê? Afeto, as memórias, a nossa ancestralidade, de onde a gente veio, como a gente lida com as nossas emoções. Então, esse foi um eclipse que, como a própria Rose falou, gente, está tudo tenso, mexeu demais. E mexe mesmo, é um eclipse que mexe bastante, tá? Às vezes a gente não está consciente, ou às vezes ele ainda não startou, mas ele tem 6 meses para atuar. 6 meses. Para alguns vai ser uma semana antes do eclipse, para outros vai ser na semana posterior ao dia do eclipse, para outros serão os 6 meses. Então, assim, é muito relativo, porque tudo depende da nossa consciência e de como a gente está conectado com o todo, com o universo, que é força divina, é a força de Deus, né? E esse grau, né, desse eclipse, ele fala muito também de motivação. Como é que eu me motivo em relação ao que eu quero na minha vida? Que ações eu estou tomando, porque a motivação vai te levar à ação. E quanto mais consciente você tiver do que te motiva, mais você vai chegar onde você quer, nos seus objetivos. Só que para isso a gente tem que trabalhar o quê? A mente, a emoção, o espiritual. Então, tudo isso a gente precisa alinhar para a gente fazer a conexão e criarmos aí as nossas intenções, tá? Alinharmos as nossas intenções para o que a gente deseja. Dauana, querida, você chegou depois, eu estava no meio da explicação, não consegui falar. Seja bem-vinda, minha flor. Outra bruxinha. Bom, deixa eu dar continuidade aqui, amores. Peraí, deixa eu ver aqui os chats. Deu para entender, gente? Ou está confuso? Deixa eu abrir aqui. E agora eu não sei desmutar. Ai, meu Deus. Vocês conseguem desmutar aí vocês? Não, né? Só eu, né? Eu consegui, eu Conseguiu. entendi. Mamãe disse que também entendeu. Tá ótimo. Todo mundo, tá tudo bem? Fez sentido, gente? Que é o mais importante. Fez sentido? Muito, muito. Ótimo. Maravilha. Bom, gente, então hoje a gente vamos começar aí a nossa dinâmica de astroneuroconstelação. Essa foi uma metodologia que eu criei porque eu fui fazer especialização em astropsicologia, fiquei 3 anos fazendo essa especialização maravilhosa, melhor investimento da minha vida, e fiz também de neuroconstelação. E aí, no meio, né, dos estudos, eu fiquei encantada com neurociência, encantada com tudo, e eu ia, gente, linkando uma coisa com a outra. E eu pensava assim, caramba, mas a mãe, a parte ancestral materna é a lua. Mas o cérebro límbico, o emocional, é a lua. Mas, olha, eu enlouquecia as minhas professoras, vocês não têm noção. Eu acho que eu dei uma
enlouquecida. Porque tudo para mim ficava tão claro nas aulas que eu falei assim, gente, uma fala de um jeito, a outra do outro, e no final é tudo a mesma coisa, só que falada de uma forma diferente. E aí me veio essa coisa de criar a astroneuroconstelação, né? Os conhecimentos profundos do Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação sistêmica familiar, a astrologia, né, antiquíssima, maravilhosa, que sempre guiou a humanidade, desde sempre. Tá todo mundo aí? Tá, né? Tá. Eu não estava vendo algumas. E neurociência. E eu pensava assim, caramba, eu nunca vi um astrólogo falando, estou conectando com neurociência. E aí ficou tão claro para mim que eu criei a astroneuroconstelação. Até porque num mapa astral, numa única consulta, não dá tempo da gente falar tudo. Então a gente pega o que que a pessoa quer a respeito da vida dela, Lu, dá ênfase na minha vida financeira, na espiritualidade, na vida amorosa. Não tem como você fazer isso em 1 hora, 1 hora e meia. É impossível. E eu estava com essa dor, pensando assim, caramba, eu podia fazer alguma coisa, mergulhar, porque eu tenho meio de ser um escorpião, gente. Eu tenho o Plutão fazendo conjunção e sendo regente do meu meio de céu. Então, a minha forma e a minha missão aqui nesse plano é transformar a vida das pessoas através da força do meu conhecimento, do meu trabalho, dos meus insights, né? Então, eu uni uma coisa com a outra, quebrei a cabeça muito, estudei enlouquecidamente e nasceu a astroneuroconstelação, que eu digo que foi um presente dos deuses e deusas e também dos meus ancestrais, né? Até por já ter, desde muito nova, toda essa linguagem simbólica vivida que está aqui na veia cigana, que é assim, né? A gente sabe que é assim, é uma cultura que leva muito em consideração essas coisas dos símbolos, né? Então eu criei, e é com isso que a gente vai interagir e fazer a nossa sessão em grupo de hoje, tá? É uma forma integrativa. Nem vou falar tudo aqui, depois, se alguém quiser os slides para poder analisar, me fala que eu coloco lá no grupo, tá? Mas vai ficar gravado também, quem quiser reassistir, não tem problema nenhum. Bom, gente, e a ancestralidade em relação à forma com que a gente lida com dinheiro? Todos nós somos antes, isso é uma frase do Bert Hellinger, que ele diz que eu acho assim fantástica. Nós somos muito mais leais do que livres. Nós somos mais leais do que livres. Olha que linda essa frase. Nós somos mais leais do que livres. E aí tem um outro psiquiatra que eu amo, um médico maravilhoso, que é o doutor Gabor Maté. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece já deve ter visto algum vídeo dele, porque ele é maravilhoso. Ele vem revolucionando as questões da saúde mental. E ele fala uma coisa que é de uma forma diferente, mas parecido com o que o Bert Hellinger fala, que o livre-arbítrio, ele não existe. Livre-arbítrio não existe. Quando eu ouvi essa frase dele, eu fiquei revoltada com ele. Eu queria dar na cara dele. Porque eu pensei assim, gente, como assim o livre-arbítrio não existe? E aí eu fui entender como é que ele explanava isso, como é que ele explicava isso. E Jung, que veio antes, não sei se ele é mais velho que o Bert, não sei, acho que sim, ele também falava disso. O Jung falava que quando uma neurose na família estava presente naquele clã, naquela família, aquilo estava constelado. Antes do Bert Hellinger, e Jung já falava disso. E aí você vê, aí claro, esse conhecimento, o estudo, o aprofundamento de cada um foi o quê? Foi se aprimorando, foi se lapidando.
E aí você vê como essas lealdades, como essas dinâmicas familiares que estão no nosso campo familiar presentes, porque existe uma memória inconsciente e que é passada de geração para geração e que a gente revive, mas a gente não percebe que aquilo pertence a nós, mas aquilo não é nosso. E a gente fica naquela repetição, né? Naquela repetição daquela história, daquele tema, né? Pode ser com dinheiro, pode ser com amor, pode ser com tudo, é com tudo. E aí, quando que você tem o mínimo de liberdade ou livre-arbítrio que você alcança? Quando você cria a consciência de como são essas dinâmicas no seu sistema familiar, no seu campo familiar. Mas é só familiar? Não, é também social. Os amigos que você anda, a influência deles na sua vida, a forma deles de pensar. Você atuando nesse meio, no inconsciente coletivo, todo mundo acessa, como eu acabei de falar, quando a gente dorme. Então, é muito importante a gente saber de onde a gente veio para a gente poder ressignificar algumas dessas crenças limitantes, algumas dessas questões. E algumas a gente não vai conseguir ressignificar. A gente, às vezes, não tem essa força. Quer dizer, a força eu acredito que nós temos, mas a gente precisa virar a chavinha, né? E todas essas técnicas, todas essas ferramentas, todos esses conhecimentos, terapia junguiana, o mapa astral, né, a astrologia, a constelação sistêmica familiar, a própria neurociência pode ajudar a gente a ressignificar cada uma delas, né? Só que a gente às vezes não reflete, a gente só repete, e repete, e repete, e repete, e repete. E aí daqui a pouco você vê, você está vivendo o drama da questão da sua bisavó. Você está vivendo o drama da questão da sua pentavó. E você nem sabe, você nem conheceu. Mas aonde que a gente carrega isso também? No DNA. Só que genética não é tudo. Não é. Os nossos hábitos, que estão associados à nossa forma de pensar, à nossa forma de lidar com as nossas emoções, tudo isso impacta. E a gente precisa primeiro se conhecer, saber quem a gente é, o que faz sentido para a gente, o que aquilo lá não faz, sem julgar. Que geralmente a gente julga, mas eu no lugar da minha mãe eu faria diferente. Você está se arrogando, você está se colocando num lugar que não é teu, que você não é a tua mãe. Eu no lugar do meu pai eu faria totalmente diferente. Daqui a pouco tá você fazendo a mesma coisa que seu pai fazia e que você criticava. Por quê? Porque você está julgando, você está condenando. E assim você está o quê? Excluindo. E aí, um próximo descendente vai inconscientemente, pela lealdade, assumir o lugar daquele excluído. E aí você vai ser tudo, menos você. Você vai estar em qualquer lugar, menos no teu lugar. Tem como você ser feliz, ter uma vida realizada, plenitude? Como? Não. Você está no lugar de uma outra pessoa. Isso traz angústia, doença, desequilíbrio. E a gente está aqui para ser a gente. E qual é a ferramenta? Qual é o manual de instrução que fala exatamente quem a gente é e quem a gente veio ser aqui nesse plano? O mapa astral, o céu do seu nascimento. Ele revela quem você é, na sua essência, no seu potencial, nas suas dificuldades, e quer integrar tudo. Não é tirar as partes feias que você tem de si e deixar de lado. Não. Eu tenho tal questão, eu tenho tal dificuldade. E está tudo bem. Isso é ser inteiro, né?
E assim a vida e o universo te abençoa e as coisas fluem. E existe a dinâmica também no sistema cósmico, que era o que me intrigava na constelação. Eu pensava assim, cara, mas tá, tem o sistema familiar, tem o sistema social, tem o sistema espiritual, essa força que nos guia, que está muito além, e tem o sistema cósmico, que vai falar do quê? Das energias. E na astroneuroconstelação a gente pode trabalhar isso, a gente pode compreender isso, né? Então, gente, a gente tem aí crenças de escassez, que são as memórias de falta em relação a dinheiro, as memórias de falta, de privação. Muitos dos nossos ancestrais viveram uma fase que até, né, há pouco tempo revivemos, infelizmente, mas que foram aquelas épocas da guerra. Pessoas que sofreram muito, muito. E a gente traz essas memórias lá de trás. Ai, eu vou comer tudo agora, porque senão depois não tem mais comida. E aí a pessoa daqui a pouco está obesa. Ai, eu vou guardar dinheiro, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Avareza. Uma pessoa avarenta. Tudo em excesso vai sempre refletir a falta de algo. Mas será que a gente reflete sobre isso? Às vezes não, né? Eu vivi uma experiência quando eu era pequena. Eu sempre fui muito controlada com dinheiro, com as coisas, enfim. E nasci numa família destrambelhada. Ninguém sabia guardar dinheiro. Minha mãe não guardava dinheiro. Meu pai, muito menos. Meu irmão, minha irmã, ninguém. E ainda pegava o meu que eu guardava. Olha isso. O que eu tinha que aprender com isso? Eu tinha que aprender alguma coisa. E aí eu me lembro que eu ganhei uma caixinha de miniaturas de perfumes no aniversário. E, gente, eu usava a conta-gotas os perfumes. E eu simplesmente guardei e parei de usar, porque eu tinha pena de usar o perfume. Olha isso, olha que crença de escassez. O que aconteceu com os perfumes? Evaporaram. Gente, eu fiquei tão frustrada, eu fiquei tão arrasada, eu fiquei tão triste. E achei que minha irmã tinha usado. Não, aí depois eu fui ver, ficava aquela coisa, né, mais grossinha no fundo. Evaporou. Aquilo foi a minha primeira experiência em relação a crenças de escassez. Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a voltar, né? A reanalisar a vida, voltar lá atrás. O que é? Qual o comportamento meu e tal. E assim eu comecei a me liberar, aproveitar o momento. Não no sentido de ser a doida que vai torrar o dinheiro inteiro, até porque a gente tem que respeitar o dinheiro, né? Ele é uma energia. Mas o que se passava na minha cabeça, o que se passava na minha emoção quando eu ia usar o dinheiro ou usar alguma coisa que eu gostava, e assim eu fui relaxando. Então, assim, cada uma de vocês devem ter aí as suas experiências, mas é sempre bom a gente estar atento em relação a isso, né? Se eu pago uma pessoa pensando assim, isso está muito caro, eu não vou ter dinheiro. É muito justo, a minha professora falava muito isso, que é também da constelação, eu adorava essa frase dela. É muito justo que aquilo que muito vale, muito custe. E essa questão de desvalorizar o outro ou o trabalho do outro, que às vezes a gente faz isso. A gente às vezes faz isso. Ou simplesmente porque a gente não pode, tudo bem, né? Quando a gente faz isso com o outro, quem é que não se valoriza? É a gente. Quando eu comecei a atender com baralho cigano, eu era muito nova, eu não cobrava. Eu fiquei anos, acho que mais de 10 anos sem cobrar. Eu não cobrava. Eu tinha pena de cobrar. Porque na cabeça da minha mãe, ela dizia que aquilo era um dom e que eu não podia cobrar, que não era bom cobrar. Aí depois fui conversar com a minha tia brigou com a minha mãe, falando que absurdo você falar isso para a menina.
A bisa, né, dela, a minha bisavó, que era cigana de circo, ela dizia que tinha que cobrar assim, porque senão a pessoa ia pegar karma na vida financeira. Isso os meus ancestrais diziam, né? Deve ser isso, Rose, vocês também, né, tia Zora? É mais ou menos por aí, né? E aí eu me lembro, e eu ficava assim naquela dúvida. Aí eu comecei a cobrar moedinha. Eu era muito nova também, né? Sustentada pela minha mãe, então estava tudo bem, estava tudo certo. Só que as pessoas se aproveitavam disso. Elas queriam que eu jogasse em qualquer momento, qualquer hora. Aí minha mãe, capricorniana, subia nas tamancas e falava: Não, aqui não é bagunça, não. Então, se você não se valoriza, como é que você vai valorizar o outro? Ou como é que o outro vai te valorizar? Valorizar o seu trabalho se você não valoriza o seu trabalho? Ou seja lá o que for, na sua vida, o seu tempo, né? Então, tudo isso é importante para quê? Para a gente mudar a mentalidade e começar a entrar no estágio de prosperidade, de acessar a prosperidade. E quando você paga alguém alguma coisa, até para você, sem pena, com alegria, você está se sintonizando com a prosperidade. Porque a sintonia, a emoção que nos conecta com a prosperidade é a alegria. Que bom que eu posso me proporcionar isso aqui. Meu marido, outro dia, foi me dar um celular novo. E eu estava precisando porque é o meu instrumento de trabalho. Eu fiquei com uma angústia, tipo assim, uma sensação de que, ai, mas é muito dinheiro, mas não sei o quê. E toda hora eu indagava ele. E ele assim, meu amor, é o meu presente para você. Você merece muito mais. Para de ficar choramingando. Então, assim, ele me ensina muito isso. E as pessoas que a gente atrai na nossa vida, elas podem nos ensinar muitas coisas. Mas será que a gente está aberto a aprender? Né? Até um tempo atrás, eu achava que ele era um doido desvairado, igual minha mãe. E não, o que que eu preciso aprender com isso? A liberar, a romper com essas crenças de escassez. E cada uma na sua vida, né, no seu despertar, nas suas reflexões, precisa refletir sobre isso, tá? E aí a gente tem heranças, digamos assim, de dívidas, né? Aquela pessoa que o pai ou a mãe tinham sempre dívidas, a pessoa faz dívida também. E é inconsciente, gente, não é consciente. Perdas, trauma de perda, de perder, vergonha, sentimento de vergonha, de ficar, ah, não, sou muito rica, é uma pessoa metida, ah, não quero ficar, não. Se eu não gosto de gente metida, eu não vou enriquecer, né? E outra muito comum, os sacrifícios. Ah, dinheiro só vem com sacrifício, suado. É uma crença. O que é crença? Aquilo que a gente toma como verdade, tá? E para a gente acessar, né, esse inconsciente, para a gente fazer a nossa sessão, a gente vai agora relaxar ouvindo a música que eu utilizo. Vou até desligar aqui o ar para não interferir na sessão de astroneuroconstelação. A gente posso tocar aqui? Posso colocar, amores? Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, acabou a luz, não acredito. Meu Deus. Acabou a luz. Eu queria entrar Cadê a vovó? lá embaixo. Ah, tá lá embaixo. Mãe, eu tenho que. Peraí, não.